Olá, bom dia a todos. Me chamo Andressa Cristine, sou bolsista PIBID, financiado pela CAPES, em parceria com a minha colega Débora Ximenes, também bolsista do projeto. Estarei apresentando o trabalho Diálogos Discordantes, a contra-argumentação como estratégia de produção textual na aula de língua portuguesa, que diz respeito a uma série de aulas ministradas no Cefet Rio de Janeiro sobre a estratégia da contra-argumentação. Esse trabalho foi construído em conjunto no Núcleo Cefet Maracanã, cujos demais autores podem ser observados nesse slide e que aqui deixamos a nossa profunda gratidão. Como orientação, tivemos os professores doutores Aiton Fonseca e Márcia Cabral, professores do colégio. E na coordenação, representando a FRJ, temos as professoras doutoras Alessandra Fontes e Leonor Werneck dos Santos. Para formular as aulas, o nosso trabalho foi pautado na teoria dos gêneros textuais, acreditando que estes se baseiam em formas padrão e relativamente estáveis de estruturação de um todo, como vemos em COC 2002. Isto é, o nosso trabalho foi pautado, foi baseado em formas de agir no mundo através de enunciados, em que cada situação que agimos determina um gênero textual específico, com semelhanças entre si e objetivos em comum. Aqui é importante pontuar que os gêneros textuais, como vemos em Marcuse 2008, são produzidos por sujeitos históricos e sociais, ou seja, os gêneros textuais são produzidos por nós, durante as nossas vivências e nos contextos sociointerativos nos quais estamos inseridos. Em sequência, escolhemos a estratégia da contra-argumentação como a estratégia a ser trabalhada nas nossas aulas, como falamos anteriormente. Ao relacionarmos um texto com o outro, podemos concordar com esse texto ou discordar dele. Quando discordamos desse texto, estamos utilizando a contra-argumentação, que, como vemos no slide, se caracteriza pelo movimento dialógico de distanciamento da nossa opinião, da opinião do autor, com a opinião desse outro texto, como vemos em Koch 2012 e Rodrigues 2005. Já em relação ao perfil das turmas, como eu disse anteriormente, foram turmas de Cefet Rio de Janeiro, do campus Maracanã. São turmas do segundo ano do ensino médio integrado, sendo elas eletrônica, chamada de 2AEL, e eletrotécnica, chamada de 2BELT, com a idade média de 16 anos. Nossas aulas possuíam como objetivo desenvolver a capacidade de posicionamento crítico dos estudantes em relação aos discursos que são circulados no meio em que eles estão inseridos, a fim de instigar, de estimular com que eles se posicionassem ativamente nas diferentes esferas sociais em que eles estão inseridos, como uma participação ativa nessas esferas, a fim de que também exista a prática da cidadania, como vemos da Base Nacional Comum Curricular. Além disso, tínhamos como objetivo também a produção de textos autorais originais dos estudantes, como a variedade de recursos utilizados para a estruturação da contra-argumentação, assim como a diversidade de temáticas abordadas nesses textos. E fizemos isso para nos diferenciarmos do que, infelizmente, é mercantilizado na área de redação, em que são vendidas estruturas caveirões, estruturas modelos de textos. A nossa organização ela foi dividida em 2 aulas, que foi uma em cada semana, em que introduzimos a estratégia da contra-argumentação, fazendo uso de diferentes gêneros textuais, com textos sincréticos, por diferentes recursos, discutindo temas pautados em questões sociais de relevância e atuais para os alunos, e o que deu um total de 120 minutos de aula. Também fizemos, no final, depois da escrita deles, uma aula devolutiva para a discussão dos pontos positivos, negativos, conversar com os alunos sobre esse desempenho, algo horizontal, num total de 60 minutos de aula, e a divisão dos PIBidianos foi feita em 6 grupos de 3 integrantes, em que cada qual ministrou cerca de uma aula. E fizemos isso para não repetir um integrante, em o mesmo grupo, na mesma turma, para que todo mundo tivesse todas as experiências possíveis, nessas aulas e tivesse contato com ambas as turmas. Esses foram os textos em que trabalhamos durante as aulas, foram 3, que é um tweet, veiculado na rede social Twitter,
um vídeo que está presente na plataforma de streaming YouTube e um artigo de opinião chamado A Harmonia Racista do Brasil, que é muito interessante porque ele foi produzido por uma ex-aluna do Cefet Rio. Nesse slide, vocês possuem acesso à nossa proposta de produção textual, utilizando a contra-argumentação. Ela foi fruto de uma série de 3 tentativas, pois, da mesma forma que buscamos textos autorais, originais dos alunos, nós queríamos também, a partir da nossa proposta de produção, na nossa proposta de redação, uma proposta autoral, que fugisse do padrão redija um texto em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre um tema específico. Queríamos ir além, queríamos nos diferenciar. Como resultado, nós buscamos uma proposta que considerasse uma fala, um fato, uma temática que tivesse causado incômodo, desconforto nesses estudantes. E assim, conseguimos fazer essa proposta que vocês conseguem observar. E após a apresentação dos suportes teóricos e da organização e desenvolvimento das aulas ministradas, partimos para o processo de correção das redações dos alunos. Os alunos tiveram 2 semanas para entregar as redações e nós, PIBidianos, tivemos volta de 1 semana para as correções. Foram, ao todo, 38 redações corrigidas, as quais foram distribuídas de modo que cada PIBidiano corrigisse 4 redações e que um corrigisse 5, sempre misturando as 2 turmas, para que ninguém ficasse somente com as redações de uma única turma. Para a correção, nos inspiramos nos critérios de correção de Santos e Teixeira, 2016, dividido em 3 eixos, os quais estão assinalados no slide. No critério 3, decidimos colocar uma maior pontuação porque não queríamos apenas focar na forma ou estrutura, mas também na autoria dos estudantes e na utilização da estratégia, a contra-argumentação. Além disso, fizemos um comentário personalizado a cada fim de correção de redação, dando transparência na pontuação em cada critério e ressaltando os pontos positivos, negativos e possíveis melhores no texto do estudante. Isso foi uma forma de manter no sistema remoto os famosos bilhetinhos que são feitos no sistema presencial. Por fim, fizemos uma média de cada critério e uma média geral da turma, sendo que a 2AL se saiu um pouco melhor que a 2BELT. Agora, vamos partir para alguns destaques positivos desse processo de correção. O primeiro deles é a escolha dos temas. Como a Andressa falou anteriormente, a nossa proposta de produção textual deixava os estudantes livres para a escolha do tema. E, nesse quesito, fomos surpreendidos pela diversidade e criatividade deles. Nos deparamos com temas como estigmas atribuídos a pessoas exatas, o retorno presencial das torcidas aos estádios de futebol, a violência como método de educar crianças e o preconceito contra animações japonesas. É importante ressaltar que, pelo tema ser livre, não quer dizer que o trabalho do estudante seja fácil. Há toda uma pesquisa e elaboração do pensamento do que o incomodava para aí sim escolher o tema a ser dissertado. O segundo destaque positivo é o uso da técnica da contra-argumentação. Fomos surpreendidos com a utilização da técnica por parte dos estudantes, em que esse trecho representa a posição contrária do aluno ao trazer um argumento de autoridade, o que é o Conselho Federal de Psicologia. Pode passar. O terceiro destaque positivo é a criatividade e originalidade, em que tivemos a diversidade temática e estrutural e a fuga do modelo Enem. O quarto e último destaque positivo foi o uso da intertextualidade. Os estudantes utilizaram da intertextualidade para construir a sua contra-argumentação. Houve também a fuga do padrão do uso da intertextualidade, isto é, a transformação do discurso direto para o indireto, que geralmente é o que comumente acontece, né? E dessa maneira, a nossa situação era de quebrar com a ideia de que a intertextualidade serve somente para reforçar o nosso argumento, como se o que temos a dizer, a nossa posição, não valesse por si só. A utilização dessa técnica, nesse aspecto, serviu para o aluno contra-argumentar com a frase, citação ou citação escrita no texto. Pode passar. Agora, vamos também dar um destaque sobre os pontos negativos nesse processo de correção, que são 2, o desvio da norma padrão e a carência de uso dos conectivos. Com relação ao desvio da norma padrão, tivemos bastante problemas referentes à pontuação, o uso excessivo de vírgulas e também a separação de sujeito e de predicado, né? E a utilização errônea de pronome relativo. E com relação à carência do uso de conectivos, tivemos ou a falta desses conectivos no texto do aluno, ou também o mau uso desse conectivo no texto. Pode passar.
Após essa etapa de correção e reflexão sobre os pontos positivos e negativos, vamos apresentar agora 2 redações que tiraram 10 e tecer alguns comentários a respeito delas. A primeira redação, o aluno decidiu falar sobre a LGBTfobia/homofobia, a partir da polêmica que envolveu o jogador de vôlei Maurício Souza. O trecho selecionado é a introdução do artigo de opinião do aluno, o qual vai introduzindo aos poucos sua temática e problemática, inclusive no seu título, A Opinião que Mata. E no final, insere sua tese, que é marcada pelo conectivo adversativo entretanto, funcionando como uma espécie de sinal vermelho, né? Que a partir do conectivo vai vir a tese do aluno. Dessa maneira, a gente consegue visualizar o posicionamento do estudante a partir dessa tese. E nessa segunda redação, a aluna decidiu tratar sobre a educação violenta, que muitos pais ainda exercem sobre seus filhos, trazendo o discurso do senso comum de que eu bato para o seu bem, ou que meus pais me bateram e eu não morri, e problematizando essas frases e atitudes. A aluna traz como argumento de autoridade uma pesquisa da Universidade de Harvard sobre os danos psicológicos desse tipo de educação. Ao introduzir a temática e trazer essa voz de fora, a aluna se posiciona contrária, utilizando uma marca modelizadora, o substantivo ilógico, que já dá uma pista da sua posição. O texto da aluna é todo estruturado e utiliza com excelência a estratégia da contra-argumentação, chegando ao seu ápice no parágrafo conclusivo. E agora a gente vai mostrar um pouquinho do balanço das atividades com o relato da nossa fibidiana do Núcleo Cefete, Ana Paula dos Santos Pinto. E eu vou ler agora o relato dela. A mudança de paradigma de aluno para professor, sem dúvidas, foi um aprendizado enorme, uma grande experiência que me gerou diversas reflexões. Reflexões sobre o que cerca a atmosfera do docente, reflexões individuais sobre meus objetivos e possíveis obstáculos. Um dos maiores impactos que as aulas me proporcionaram foi a análise não só do papel do professor, mas dos processos que atravessam esse papel, das pequenas construções e sobre uma educação de qualidade. Esses debates irão refletir por toda a minha carreira, eu creio. E a partir desse relato, nós como grupo também compartilhamos do sentimento que a Ana Paula também teve, dos sentimentos aprendizados ao desenvolver, planejar e dar as aulas e a correção das redações também. A seguir vem as nossas referências bibliográficas e nós agradecemos a sua companhia e até mais.